Nesse vídeo de hoje você vai ver um grande segredo por trás da Bíblia. Você vai saber através desse vídeo aqui hoje algo que está guardado a 7 chaves dentro da academia. Seu padre, seu pastor, seu teólogo favorito estudaram isso que você vai ver hoje, mas eles não te contam na igreja. Sabe, às vezes é apenas medo de esvaziar as mesmas. Então se prepare e vambora comigo. E um ateu no YouTube chamado Antônio Miranda postou um vídeo com o título dizendo que a Bíblia é uma farsa. E ele mostrou no seu vídeo fotos de papiros antigos das escrituras com um título muito sensacionalista e música arrepiante de fundo, alegando que nós cristãos acreditamos em uma farsa. E o vídeo dele já está com 76 mil visualizações no YouTube. E nesse vídeo, meus irmãos, eu tenho o propósito de responder às objeções dele acerca do assunto. E esse vídeo foi uma recomendação de um dos inscritos do canal, que se chama Carlos Eduardo. Vamos agora à análise do nosso vídeo. Isso aqui é um papiro bíblico. Esse pergaminho fragmentado, do jeito que vocês estão vendo, em papirologia ele é classificado como papiro P1. Ele é datado por volta ali de meados do terceiro século. Tá? Ele vai trazer aqui alguns versículos de Mateus, tá? Do primeiro capítulo de Mateus. Esse papiro aqui foi feito no Egito. Guarde essa informação, por gentileza. Esse aqui, tá? Ele tá grande aqui, gente, mas eles são pequenos, tá? Não são muito grandes. Por gentileza, se atentem a esse detalhe. Esse aqui em papirologia vai corresponder ao papiro de numeração 9, ao P9. Ele também vai datar de meados do terceiro século e ele vem também do Egito. Esse ele vai conter alguns versículos de João, de 1 João. Esse outro é o papiro de numeração 28 em papirologia. Ele corresponde também a João, tá? E ele vai datar de meados do terceiro século. Também vem do Egito. Esse outro também traz, alguns versículos de João, só que ele é muito pequeno, tá? Aqui na foto parece que ele é gigante, mas não, ele é pequenininho, traz pouca coisa. Esse aqui é o P52 em papirologia, tá? Ele vai trazer o Evangelho de João, capítulo 18, alguns versículos do capítulo 18, ele é pequenininho, tá? A imagem aqui parece que ele é grandão, mas tamanho aqui no caso não é documento. Então preste atenção, ele é do meado do segundo século e até o momento é o papiro mais antigo que se tem notícia. Por presteza, gentileza, por todo carinho, preste atenção no detalhe, ele também vem. Já no primeiro trecho do vídeo que eu separei, ele começa com uma informação falsa acerca dos papiros, dizendo que o manuscrito que nós temos, que é o P1, que é datado do terceiro século, é o mais antigo, ou seja, 300 anos depois da morte de Cristo. Segundo críticos textuais como Michael Kruger, que é professor do Novo Testamento, na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ele diz que o fragmento mais antigo existente do Novo Testamento é de 130 depois de Cristo, e não do terceiro século. E esse manuscrito chama P52. E um dos manuscritos mais antigos e completos de todo o Novo Testamento data da época de 350 depois de Cristo e é chamado Codex Sinaiticus, porque foi descoberto num monastério no Monte Sinai. E ele contém uma pequena porção do Evangelho de João, apenas 30 anos depois do Evangelho ser escrito. Então nós já precisamos corrigir essa informação dele, pois não está baseada em nenhuma fonte verídica de críticos textuais. Aliás, todo o vídeo dele é baseado em informações que ele não descreve as fontes para analisarmos, por exemplo, a origem do conteúdo, as suas alegações. Como nós podemos acreditar em algo sem citações verídicas para consultarmos, meus irmãos? São apenas pedaços. Você nunca vai ter um papiro completo. Isso é um fato. Não existe nenhum papiro, nenhum desses aqui, senhoras e senhores, nenhum deles está completo. Outro fato muito importante que vocês puderam notar é que a maioria dos papiros vem do Egito. Mas aí tudo bem, vamos parar para pensar, porque você deve estar se perguntando, mas qual o problema disso? Não é mesmo? Na verdade, não é qual o problema, e sim quais os problemas. Agora eu preciso que você esteja de mente aberta para entender as problemáticas de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês.
Como que nós temos apenas um fragmento do Evangelho de João e aqui nós temos o texto inteiro? Como isso é possível? E nesse outro trecho do vídeo que eu separei, ele alega que nunca vamos ter um papiro completo dos originais. Aliás, nenhum erudito alega que temos os manuscritos originais, mas temos cópias de cópias dos originais. E por ser um material muito frágil, os papiros com seu tempo se perderam e por isso foi adotado um método de se escrever em códice, já no 1º século e não no 4º século, como ele afirmou. Temos aproximadamente 6.000 manuscritos ou porções de manuscritos de todo o Novo Testamento. E quando nós comparamos com qualquer obra antiga, o Novo Testamento excede muito através do número de cópias, meus irmãos. E um importante erudito bíblico e cristão, Carson, ele diz que os autógrafos do Novo Testamento podem ser reconstruídos com aproximadamente 97% de exatidão. Daniel Wallace, que é considerado o principal crítico textual ativo do cristianismo evangélico em nossos dias, descreveu a situação de 2012 da seguinte forma dos manuscritos. Em relação ao Novo Testamento, nós temos mais de 1000 vezes os dados que tem o autor greco-romano padrão. Não somente isso, os manuscritos existentes do autor clássico padrão são de 500 anos depois do tempo que ele escreveu. Quanto ao Novo Testamento, algumas cópias existentes são de poucas décadas após o tempo de escrita. Quando eu digo completo, eu não estou dizendo da maneira como você tem a sua Bíblia hoje, tá? Ela traz bastante contradição com outros códices, com papiros, com bíblias de hoje em dia. Completo que eu digo é que tem os textos ali inteiros, mas muito distante do ponto de não ter qualquer tipo de adulteração, muito pelo contrário. Esse aqui é outro códice, é o Códice Vaticano, porque está no Vaticano, também data do 4º século. Então, como que a gente sai disso para isso? Para entendermos isso, nós temos que pegar papiros como o P45, que é esse aqui. E olha que interessante, você já deve ter percebido que ele é maior do que os demais, não é mesmo? E ele vai conter trechos aqui, gente, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele data por volta de meados do 3º século. E sim, ele também vem do Egito. Mas esse é um pergaminho bom demais para ser verdade. Por que ele contém tantos trechos em relação aos demais? Por que os outros não contêm esse tamanho, essa quantidade de textos? Mas afinal, qual é o problema com o P45, já que ele deveria ser maravilhoso? Afinal, ele traz Mateus, Marcos, Lucas, João, não é isso? Nem tanto, gente. O problema é que todos eles foram interpolados, todos eles foram adulterados. O copista ele simplesmente escreveu aquilo que ele imaginava ser o mais correto para preencher as lacunas. Galera, sabe o que é o pior disso tudo? É que ele apagou inúmeras frases e omitiu muitas palavras, copiando aquilo que ele entendia ser o melhor para o contexto. Ai, Antônio, mas como é que você sabe que ele apagou, ele omitiu, ele deturpou os textos dessa forma? Quando os estudiosos em papirologia eles vão fazer a comparação dos textos, eles vão pegar os outros papiros, os outros pergaminhos e fazer uma atestação da validade. Então, por exemplo, se nós temos uma coleção, digamos, de 5, 6 papiros, e 5 está falando uma coisa e 1 está dizendo outra, qual que você acha que tem a maior probabilidade de ser o correto? Exatamente, todos os demais, não é isso? Então a resposta para a pergunta de como você sai disso aqui para isso aqui é porque você tem que passar por isso aqui, né? É isso que é feito. É assim que a sua Bíblia sai desse estado fragmentado, a qual você não consegue nem ter um texto completo, nenhum dos pergaminhos, nem esse, tá? Nem esse aqui é completo, só traz vários trechos, mas nem ele é completo. Só assim você vai chegar nisso. Com muita interpolação, muita adição, muita invencionice, muita fabricação de textos. Mas isso é muito grave? Sim, meus amigos, isso é muito grave, porque de um século para o outro é acrescentado, por exemplo, diálogos inteiros de Jesus com os apóstolos após a sua ressurreição, por exemplo. É acrescentado de um século para o outro
a passagem de quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E nesse outro trecho do vídeo, meus irmãos, está dos 6 minutos até os 9 minutos no canal dele. E ele traz alegações falsas acerca do Novo Testamento. E ele não está sendo justo a mencionar as contradições na Bíblia. Ou ele é apenas um repetidor de argumentos do próprio crítico textual que ele cita depois em seu vídeo, que é Bart Ehrman. Ele apenas lança no ar. Existem bastante contradições. Ele mostrou as contradições no vídeo dele. Ele mostrou as evidências. Devemos sim ressaltar, meus irmãos, e ser sinceros, que existem muitas variantes nos manuscritos. E o professor do Seminário Teológico Michael Kruger, que eu citei anteriormente, ele menciona também na Bíblia de Estudo Fé Reformada que existem mais de 200 mil variantes segundo críticos textuais. E a primeira coisa que vem na nossa mente, nossa, é tudo isso de variante nos manuscritos originais? Devemos ressaltar que existem tantas variantes devido ao número de cópias de todo o Novo Testamento. Não há um documento tão antigo como as Escrituras Sagradas que tem uma quantidade enorme de cópias, meus irmãos. Mas a maior pergunta que fica, essas variantes interferem na fé cristã? Ou essas variantes trazem tanta contradição como Antônio afirmou em seu vídeo? E eu gostaria de mencionar que existem erros não intencionais e erros intencionais. No livro 40 Questões para Interpretar a Bíblia, publicado pela editora Fiel, escrito por Robert Plummer, o autor nos mostra os erros mais comuns dos copistas antigos. E de acordo com uma contagem realizada, 95% das variantes textuais são acidentais. Veja alguns exemplos comigo. O primeiro era comum, erro de visão. Às vezes, escribas copiavam textos olhando para o original e para o texto copiado. Por esse método, os escribas inevitavelmente cometiam vários erros de visão. Por exemplo, eles confundiam letras com aparência semelhante e dividiam palavras erroneamente. E os mais antigos manuscritos gregos da Bíblia não têm espaço entre as palavras. E eles repetiam palavras, seções, copiavam da mesma forma coisa duas vezes seguida, ou pulavam acidentalmente letras, palavras ou seções, ou mudavam a ordem das letras numa palavra, de palavra, numa sentença. Imagina quantas variantes podemos encontrar com palavras repetidas, meus irmãos. Ou trocando a palavra, por exemplo, Jesus Cristo por Cristo Jesus. E o segundo erro comum dos escribas eram problemas na audição. Quando os escribas copiavam manuscritos por ditado, os escribas escreviam enquanto o manuscrito era lido e erros de audição eram cometidos. Por exemplo, vocais, ditongos ou outros sons eram ouvidos mal. Cometemos esse mesmo erro em português quando nós escrevemos a palavra infligir ou infringir, cavalheiro ou cavaleiro, e são esses tipos de variantes que nós encontramos. E o terceiro erro comum dos escribas era erros na escrita. Às vezes eles introduziam erro nos textos apenas por escreverem a coisa errada. Por exemplo, meus irmãos, um escriba poderia acrescentar acidentalmente uma letra adicional no final de uma palavra, resultando num significado diferente. E um quarto erro bem comum dos escribas eram erros de julgamento. Às vezes, eles exerciam um julgamento inferior por incorporar explicações marginais, antigas nas notas de rodapé, ao corpo do texto ou influências corruptoras não intencionais. E os erros que realmente interessam os cristãos são intencionais, que os escribas realmente queriam acrescentar no texto, e eles representam apenas 5% das variantes textuais, resultando na atividade intencional por parte dos escribas. E o que as mudanças dos escribas incluíam no texto? Primeiro, uma revisão de gramática e ortografia. Na tentativa de padronizar gramática, ortografia, os escribas corrigiam, às vezes, o que percebiam como erros ortográficos e gramaticais no texto que estavam copiando. O segundo era harmonizar passagens semelhantes. Os escribas eles tinham uma grande tendência de harmonizar passagens correlatas e introduzir uniformidade nas expressões padronizadas. Por exemplo, meus irmãos, detalhes do mesmo incidente em vários evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, podiam ser incluídos quando copiavam qualquer um dos evangelhos. E o terceiro ponto, os escribas tinham a tendência de eliminar discrepâncias e dificuldades aparentes. Os escribas consertavam às vezes o que percebia como um problema no texto recebido. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, do versículo 2 ao 3, alguns manuscritos citam profetas em vez de Isaías.
como Marcos escreveu. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, descreve a agonia de Jesus lá no jardim do Getsemane. Esses versículos são incluídos em vários manuscritos antigos e citados também pelos pais da igreja, porém não omitidos em vários outros manuscritos antigos. E se encontramos essa passagem da agonia de Jesus em textos antigos e textos também posteriores, qual realmente está certo? E para ter uma resposta disto, outros textos nos lançam luz acerca desse questionamento. Mateus e Lucas escreveram que Jesus sentiu grande tristeza e agonia lá no jardim do Getsemane e que ele era um ser humano real que podia sofrer, citado pelo autor em Hebreus, e que ele foi assistido também por anjos nos tempos de sofrimento. E a quarta alteração intencional dos escribas era fundir o texto. Algumas vezes, quando o escriba conhecia a redação variante do manuscrito base do qual ele estava fazendo a cópia, ele incluía ambas as variantes das cópias, fundindo elas em uma só. E a quinta alteração intencional dos escribas era adaptar as tradições litúrgicas diferentes. Em poucos lugares isolados é possível que a liturgia da igreja, louvores, as orações padronizadas tenha influenciado alguns acréscimos textuais e mudanças de fraseologia. Por exemplo, em Mateus no capítulo 6 é descrito: pois é o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Isso é uma alteração intencional de um escriba. E a sexta alteração intencional dos escribas era fazer mudanças teológicas ou doutrinárias no texto. Às vezes, eles faziam essas mudanças teológicas, doutrinárias, omitindo algo que viam como errado, ou esclarecendo também os acréscimos. Por exemplo, em Mateus 24, alguns manuscritos omitem a referência ao desconhecimento de Jesus sobre o dia do seu retorno. É uma passagem muito difícil que, obviamente, meus irmãos, é muito difícil de compreender. E todas essas informações são retiradas do livro, como eu mencionei, 40 questões para se interpretar a Bíblia, publicado pela editora Fiel. Fica uma questão muito importante, muito intrigante, que eu quero que vocês reflitam comigo. Onde estão os manuscritos, né? Onde estão os pergaminhos, os papiros dessas cidades, dessas regiões, né? Por que todos eles são do Egito? Ou se não todos, a maioria, né? A maioria esmagadora é do Egito. Cadê esses pergaminhos dessas outras cidades? E Antônio Miranda ele fica enfatizando inúmeras vezes em seu vídeo que o Novo Testamento em sua grande maioria está em cópias do Egito, mas ele mesmo não menciona em qual livro nós podemos consultar a respeito disso. Michael Kruger, novamente, que eu citei, meus irmãos, e professor do Novo Testamento, crítico textual, escreve a respeito disso na Bíblia Reformada. Atualmente possuímos mais de 5.700 manuscritos do Novo Testamento somente em grego. Nenhum outro documento antigo chega perto desse número de cópias. Além disso, possuímos outros milhares de manuscritos em outras línguas. O total apenas dos manuscritos latinos no Novo Testamento ultrapassa 10.000 cópias. E possuímos outros milhares em copta, sírico, gótico, etíope, armênio e outros idiomas. Quando você pega o relato de Mateus e depois você lê de forma horizontal, já fiz vídeo explicando como que se lê de forma horizontal o Evangelho de Lucas, você vai perceber o seguinte: eles estão tentando narrar pontos similares, mas os dois evangelhos são completamente diferentes um do outro. E nesse outro trecho, meus irmãos, Antônio ele faz alegações acerca dos 4 evangelhos, deles serem diferentes, contraditórios. Mas, meus irmãos, existem sim diferenças nos 4 evangelhos, porém não diferenças contraditórias, mas complementares, e isso ele não menciona. À medida que o leitor compara os vários pontos de vista dos evangelhos, fica clara a maneira como eles se harmonizam e formam um retrato mais completo dos acontecimentos ou da mensagem como um todo. Se liga só numa coisa, eu vou citar para vocês o Bart Ehrman, não vou nem citar aqui o Richard Kelly, tá? Que aí já é apelação. E nesse outro trecho ele apela para uma figura de autoridade que é Bart Ehrman para validar o seu argumento. Bart Ehrman é um grande crítico textual das escrituras e parece, meus irmãos, que assistindo todo o vídeo do Antônio Miranda, ele gosta de ler somente o que dá força ao seu argumento, mas devemos escutar também
objeções contrárias ao que pensamos também, pois é assim que nós crescemos no nosso conhecimento, pois escutar somente um lado da moeda é acreditar cegamente em uma pessoa. E da mesma maneira que ele critica os cristãos por acreditarem nas escrituras, ele se apoia em apenas um erudito nesse vídeo para validar os seus argumentos. Não seria fé no Bart Ehrman, Antônio? Você já leu o livro dos críticos textuais refutando Ehrman, por exemplo? Daniel Wallace, por exemplo, debateu com Bart Ehrman e relata sua firme persuasão nos manuscritos originais. Desde os anos 1700 com Johann Albrecht Bengel, que estudou as variantes textuais significativas e viáveis, os eruditos têm adotado o que se chama ortodoxia das variantes. Por mais de 2 séculos, a maioria dos eruditos bíblicos tem declarado que nenhuma afirmação essencial da doutrina cristã tem sido afetada pelas variantes. Até mesmo Ehrman admitiu esse ponto nos 3 debates que tive com ele. E até o próprio Bart Ehrman assumiu isso. Nenhuma variante ou adição de 5% de texto afetam a fé cristã, que está aí há mais de 2 séculos pregando o evangelho. Gente, isso que eu não vou nem citar os apócrifos, porque aí já é apelação demais. Os apócrifos, Jesus até mata pessoas. E Antônio Miranda agora ele apela nesse trecho para os livros apócrifos. E na minha opinião, o argumento mais forte para a rejeição dos livros apócrifos é o testemunho dos cristãos da igreja primitiva. No livro da História do Cristianismo, escrito por Bruce Shelley, ele escreve, por exemplo, que Clemente, bispo de Roma, que viveu até 99 d.C., Stephen Laus também, pastor e teólogo, em seu livro Pilares da Graça, ele escreve que Clemente foi um dos primeiros bispos da igreja de Roma. E há quem sugira que Clemente fora discípulo de Paulo e também de Pedro. E Clemente escreveu uma carta à igreja de Corinto por volta do ano 96. E 80 anos mais tarde ainda era um costume em Corinto ler a carta de Clemente em público. Mesmo assim, a carta dele nunca foi adicionada ao cânon, nunca foi considerado como escrito sagrado. E Clemente escreve em seu livro com essas palavras: os apóstolos foram feitos evangelistas para nós pelo Senhor Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus, logo Cristo é de Deus e os apóstolos de Cristo. A igreja está edificada sobre eles como fundação. E qualquer evangelho ou carta era aceita entre os cristãos através da autoridade apostólica de pessoas que estiveram com o próprio Jesus, meus irmãos. Irineu de Lyon, por exemplo, que nasceu pouco tempo depois de Clemente, 130 anos depois de Cristo, observou isso sobre Clemente. Clemente vira os apóstolos e se associaram com eles e tinha ainda em seus ouvidos o ensino apostólico puro e a tradição deles diante de seus olhos. Em suma, 1 Clemente revela um autor que mantinha as verdades bíblicas com toda a firmeza, incluindo a verdade da graça. Irineu de Leão escreve em seu livro Contra as Heresias como a fé cristã primitiva já era praticada em seu tempo e antes dele também. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. E ele continua: assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. E quando por nossa vez os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas. E os cristãos da era patrística nos lançam uma luz muito grande sobre os escritos sagrados que só eram aceitos por autoridade apostólica e a tradição dos apóstolos. Somente eles tinham autoridade na igreja de Cristo. E Eusébio de Cesareia, por exemplo, que viveu até 340 depois de Cristo e foi o primeiro historiador da igreja cristã, ele demonstra que já havia um consenso entre os cristãos da sua época entre quais livros eram canônicos e outros não.
inspirados por Deus e tinham autoridade, e outros que eram os apócrifos. E Eusébio cita Orígenes em seu livro História Eclesiásticas, que viveu antes dele e faleceu 253 anos depois de Cristo. E ao explicar o Salmo 1, Orígenes apresenta o catálogo das Escrituras. E Eusébio já ressaltava uma coleção de documentos que eram aceitos pelos cristãos devido à autoridade apostólica. Relativamente aos atos que trazem seu nome ao Evangelho, dito segundo Pedro, ao querigma, ao suposto Apocalipse de Pedro, sabemos que não fora de modo algum transmitido entre os escritos católicos e que nenhum escritor eclesiástico, nem dentre os antigos, nem dos atuais, utilizou testemunho tirados destas obras. Observe o que Eusébio escreveu, suposto Apocalipse de Pedro, um livro apócrifo que a igreja rejeitou, pois era um escrito tardio, não escrito pelo apóstolo e nunca reconhecido entre a igreja primitiva. Todos os documentos do Novo Testamento eram entendidos como autoritários e já circulavam entre as igrejas por volta do ano 90 e 100 depois de Cristo. E o argumento de Antônio Miranda não se sustenta com o peso histórico dos pais da igreja. Havia um reconhecimento na igreja primitiva de quais livros eram autoritários e outros não. E a carta é 1 Clemente aos Coríntios, por exemplo, quase desfrutou de um status bíblico na igreja de Egito e Síria, porém não foi reconhecida como canônica, pois Clemente não era apóstolo e ele não tinha autoridade direta dos seguidores mais próximos de Jesus. E já existia um consenso na igreja primitiva sobre o que era inspirado e não era. Os apócrifos contêm erros evidentes, como erros teológicos, como, por exemplo, orar em favor dos mortos, que está em 2 Macabeus. Jerônimo, por exemplo, meus irmãos, o tradutor da Vulgata, Bíblia Latina, oficial da igreja há mais de 1000 anos, fez essa afirmação. Os livros apócrifos eram edificantes para os cristãos, mas não eram para o estabelecimento da autoridade das doutrinas da igreja. Então, toda essa adulteração, toda essa adição, toda essa história, toda essa lenda foi fabricada ao longo dos séculos. A Bíblia é um produto humano, nada divino, nada sobrenatural. E Antônio Miranda baseia o seu raciocínio sem ao menos ter estudado um pouco da literatura dos pais da igreja ou outras fontes históricas. E nesse vídeo em específico que ele gravou, ele se apoia em um argumento de apenas um erudito que ele cita em todo o seu vídeo, que é Bart Ehrman. Haja fé para acreditar em uma pessoa e não olhar para outros críticos textuais e não estudar a história da igreja cristã e o pensamento que os cristãos da igreja primitiva tinham acerca das escrituras. E na minha opinião, o vídeo dele é puro sensacionalismo. Bart Ehrman, por exemplo, ao escrever o seu livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, ele alegou que as variantes textuais que possuímos dos manuscritos não interferem em nada na fé cristã. E acho que seria bom, Antônio, você conhecer mais a respeito do crítico textual Bart Ehrman, que você tanto menciona em seus vídeos. E indo agora à conclusão do vídeo, meus irmãos, eu quero encerrar esse vídeo com uma admoestação. Devemos tomar muito cuidado com pessoas que aparecem na internet com títulos sensacionalistas, música de fundo e pessoas que dizem coisas sem ao menos citar fontes históricas para nós consultarmos. A palavra de Deus ao longo de milênios tem se provado verdadeira e inerrante e ela tem sido preservada pela tradição apostólica e os pais da igreja confirmaram isso através dos seus escritos. E também, meus irmãos, quero indicar o vídeo do pastor e teólogo Iago Martins sobre os manuscritos originais, pois no vídeo ele aprofunda um pouco mais no quesito que é relacionado à crítica textual. E também nós possuímos o vídeo do Daniel Wallace aqui no Brasil, que está disponível no canal no YouTube, Charles Spurgeon. E se você ficou até o final dessa longa análise, não se esqueça de deixar o seu like, comente também e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Que Deus abençoe vocês através desse estudo.